Olá pessoal, na videoaula de hoje falaremos um pouco sobre os HDs para servidores. Bem, o papel do disco rígido. O disco rígido é o órgão que serve para conservar os dados de maneira permanente, contrariamente à memória viva, que se apaga a cada reinício do computador. É a razão pela qual se fala às vezes de memória de massa para designar os discos duros. O disco rígido liga-se à placa-mãe através de um controlador de disco duro que faz a conversão entre o processador e o disco duro. O controlador de disco rígido gera aos discos, gere os discos que a ele estão ligados, interpreta os comandos enviados pelo processador e encaminha-os para o disco interessado. Distinguem-se geralmente as seguintes interfaces: SCSI Serial ATA. Com o aparecimento da horma USB, aparecem também caixas externas que permitem conectar um disco rígido a uma porta USB, tornando o disco duro fácil de instalar e permitindo acrescentar capacidade de armazenamento para fazer cópias de segurança. Fala-se assim de disco duro externo em oposição aos discos rígidos internos, ligados diretamente à placa-mãe, mas trata-se efetivamente dos mesmos discos, que apenas estão ligados ao computador através de uma caixa ligada a uma porta USB. Bem, vamos falar um pouco agora sobre a estrutura dos HDs. Um disco rígido é constituído não por um só disco, mas vários discos rígidos, em metal, vidro ou cerâmica, empilhados uns sobre os outros a uma distância muito reduzida e chamados bandejas. Os discos giram muito rapidamente em redor de um eixo, no sentido oposto das agulhas de um relógio. O computador funciona de maneira binária, ou seja, os dados são armazenados sob a forma de 0 e 1, que são chamados bits. Existem nos discos rígidos milhões destes bits, armazenados muito próximos uns dos outros sobre uma fina camada magnética de alguns microns de espessura, estando esta revestida de um filme protetor. A leitura e a escrita faz-se graças a cabeças de leitura, situadas de um lado e outro de cada uma das bandejas. Estas cabeças são eletroímãs, que se baixam e se levantam para poder ler a informação ou escrevê-la. As cabeças estão a apenas alguns microns da superfície, separadas por uma camada de ar provocada pela rotação dos discos, que cria um vento que sopra a cerca de 250 km por hora. Além disso, estas cabeças são lateralmente móveis a fim de poder varrer o conjunto da superfície do disco. Contudo, as cabeças estão ligadas entre elas e apenas só uma cabeça pode ler ou escrever a um momento dado. Fala-se, por conseguinte, de cilindro para designar o conjunto dos dados armazenados verticalmente sobre a totalidade dos discos. O conjunto desta mecânica de precisão está contido numa caixa totalmente hermética, porque a mais pequena partícula pode deteriorar a superfície do disco. Pode, por conseguinte, ver num disco opérculos que permitem a impermeabilidade e a menção Warranty Void If Removed, que significa literalmente a garantia expira-se retirada, porque só os construtores de discos duros podem abri-lo, em salas brancas isentas de partículas. Funcionamento: as cabeças de leitura e escrita são indutivos, ou seja, são capazes de gerar um campo magnético. É o caso, nomeadamente, quando da escrita. As cabeças, criando campos positivos ou negativos, vêm polarizar a superfície do disco numa zona muito pequena, que se traduzirá a quando da passagem em leitura por mudanças de polaridade que induzem uma corrente na cabeça de leitura, que será transformada seguidamente por um conversor analógico numérico em 0 e 1, compreensível pelo computador. As cabeças começam a escrever dados na periferia do disco, pista 0, seguidamente avançam para o centro. Os dados são organizados em círculos concêntricos chamados pistas, criadas pela formatação de baixo nível. As pistas são separadas em quartos, entre dois raios, que se chamam setores. Contendo os dados, no mínimo 512 bytes por setor em geral, chama-se cilindro ao conjunto dos dados situados numa mesma pista sob a bandejas diferentes, ou seja, a vertical uns dos outros, porque isto forma no espaço um cilindro de dados. Chama-se, por último, cluster, ou em português, unidade de subsídio, a zona mínima que pode ocupar um ficheiro no disco. Com efeito, o sistema de exploração explora blocos que são com efeitos vários.
Um ficheiro minúsculo deverá, por conseguinte, ocupar vários setores, ou seja, um cluster. Nos discos duros antigos, o endereçamento fazia-se assim de maneira física, definindo a posição do dado pelas coordenadas cilindro, cabeça e setor. Modo bloco. O modo bloco é a transferência 32 bits, permitem explorar plenamente o desempenho do seu disco duro. O modo bloco consiste em efetuar transferências de dados por bloco, ou seja, por pacote de 512 bytes geralmente, o que evita ao processador que tenha de tratar uma multidão de minúsculos pacotes de 1 bit. O processador tem então tempo para efetuar outras operações. Este modo de transferência dos dados tem infelizmente uma verdadeira utilidade apenas em sistemas de exploração antigos, como o MS-DOS, porque os sistemas de exploração recentes utilizam o seu próprio gestor de disco duro, que torna este gestor obsoleto. Uma opção do BIOS permite às vezes determinar o número de blocos que podem ser geridos simultaneamente. Este número situa-se entre 2 e 32. Se não conhecer, várias soluções lhe são oferecidas, como consultar a documentação do seu disco rígido, procurar as características do disco na internet e determinar experimentalmente efetuando testes. O modo bloco pode, contudo, gerar erros sobre certos sistemas, devido a uma redundância de gestor de disco duro. A solução consiste então em desativar um dos dois gestores, a gestão do software do modo 32 bits sobre o sistema de exploração e o modo bloco no BIOS. Modo de 32 bits. O modo 32 bits, por oposição ao modo 16 bits, caracteriza-se por uma transferência dos dados em 32 bits. A transferência dos 32 bits corresponde às 32 portas que se abrem e se fecham simultaneamente. Em modo 32 bits, duas palavras, conjunto de bits, e 16 bits são transmitidas sucessivamente e seguidamente montadas. O ganho em performance associado à passagem do modo 16 bits ao modo 32 bits é geralmente insignificante. Seja como for, na maior parte do tempo já não é possível escolher o modo, porque a placa-mãe determina automaticamente o tipo de modo a adotar em função do tipo de disco rígido.